Aqui é @DennerLippert. Minha expectativa para esse episódio é garantir que você aprenda algo novo sobre mídia nesse episódio. E aqui é @OGuilhermeLippert. Minha expectativa para esse episódio é descobrir por um todo aqui como que funciona esse mundo da programática, que é um negócio que eu mais ou menos sei, mas eu sei que o cara aqui manja muito mais que eu. Aqui é o @FernandoMiranda777. Minha expectativa é chegar só no final e consumir todo o conteúdo. O meu é @DolceRenato e a minha expectativa é receber muita pergunta do Fernando Miranda hoje. Tá fodido. Então bora lá, hoje a gente tá aqui em 3, né? Um triozinho, e estamos aqui com o Renato, como é que pronuncia? Dolce? Dolce Salgado? Não, tô brincando, não, que piada merda. Todo mundo já deve ter feito essa piada Todo merda. mundo, isso é a infância inteira. É, eu imagino, mas, cara, seja muito bem-vindo ao Roy Hunters. Obrigado. Boa. Vamos fazer o seguinte, ó, eu quero iniciar aqui contigo fazendo a fatídica pergunta do Roy Hunters. O Roy Hunters, ele é um podcast onde a gente gosta de falar de coisa técnica profunda, então, até não te expliquei isso antes, tô te explicando ao vivo aqui, não precisa ficar naquela de, não, vou explicar aqui pra quem não entende, aqui é pra ser o mais deep possível, bem tranquilo, bem direto, como a gente sempre conversa nos almoços aí. E a primeira pergunta é o seguinte, é o Roy Hunters, né? Então, qual que é a tua história, estratégia, sei lá, case talvez, que foi aquilo que gerou o maior ROI da tua vida? Se eu te fizesse essa pergunta, cara, a primeira coisa que vem à mente, a mais top, a de maior ROI, conta pra gente. Legal. É o nosso quebra-gelo e depois a gente vai pra perguntas mais específicas Bom, aí bom. do episódio. Cara, a minha história de maior ROI é o Banco do Brasil. Banco do Brasil. Pois é. Em 2017, o Banco do Brasil me convidou para montar um e-commerce dentro do banco, chamado B-commerce, né? Banking Commerce. E na época o Banco do Brasil não tinha um produto digital end-to-end, né? Então, assim, a esteira não era digital. Todos os produtos eles eram contratados na agência. Você já tinha app, 2017. Você já tinha app, então assim, obviamente você já tinha ali uma experiência digital, mas você não tinha uma experiência end-to-end digital. O banco estruturou uma área nova na época chamada DNED, Diretoria de Negócios Digitais, e essa diretoria tinha incumbência então de começar a fazer produtos digitais no banco. E me chamaram para ser consultor na época dessa unidade e falaram para mim, ó, legal, você vai ter que construir a esteira de produto, mas assim, não tem gente e não dá para contratar de fora, né? Porque é uma empresa pública, economia mista. Então assim, vamos começar a fazer campanha de digital, vamos começar a trabalhar com um modelo de e-commerce, mas ninguém aqui trabalhou com isso na vida. E aí falaram para mim, então, você vai ter que treinar o time. Aí eu falei, mas eu não moro em Brasília, eu moro em São Paulo. Não, vem para Brasília. Mudei para Brasília. Então morava em Brasília de segunda a sexta e comecei a dar aula, usei os espaços do banco para começar a dar aula para um time, para eles entenderem o que era um CPL, um CPA, coisas muito básicas assim, okay. Tá? O que era mídia, o que era um algoritmo de redes sociais, como é que a gente ia fazer esse formato, e montamos ali uma primeira esteira que foi financiamento de veículo. Então o primeiro produto digital do Banco do Brasil end-to-end foi financiamento de veículo. E esse produto, ele era semi-digital. Porque pro cliente era digital, para nós não tinha nada de digital. Então assim, chegava o pedido, vinha um papel lá, alguém imprimia o negócio e começava ali a fazer o trabalho como se de fato a experiência pro cliente pelo menos era digital, né? E esse negócio começou a dar muito certo, até porque você tem um mar muito grande para pescar, e a gente usava muito algumas coisas que o banco tinha muito boas. Então, o banco não tinha uma experiência digital, mas tinha um time de analytics muito bom. Tinha time de estatístico de primeira linha. Conseguia acessar a base de dados de um jeito muito rápido. Então, como é que a gente vai selecionar as pessoas que vão financiar o veículo? É o cara que está financiando pela primeira vez? É o cara que vai financiar o veículo pela terceira vez? É o cara que se separou e está querendo comprar um novo veículo? É o cara que vai ter filho? O banco falava muito em momentos de vida na época. Isso no ponto de vista para criar audiência ou para aprovar crédito? Para criar audiência e depois para aprovar crédito, que era sempre um problema do banco, né? Porque a gente fazia oferta, bombava de oferta, jogava um operacional pra gente que não tinha uma experiência digital ainda, tinha muito braçal operacional por trás do aplicativo muito grande. E a gente fez essa oferta, estruturou o produto, em 4 meses a gente colocou essa iniciativa de pé, e de novo, era arame e bambu, tá, gente? Porque, de novo, todo começo é cinza, todo começo é desse jeito mesmo, né? Sim. Colocamos o negócio pra rodar, beleza, deu um super resultado, estruturamos mais 3 produtos e colocamos no ar. E aí o dado é público, vocês podem encontrar, inclusive, essa informação lá nos balanços do banco, tá? Em 2017, a área saiu de 0 a 3 bilhões de reais.
de resultado. Isso de empréstimo concedido, o quê? De crédito concedido, de estoque de crédito. Foram 3 bi. Quase como se fosse o GMV nesse caso. Não chega a ser um GMV porque é estoque de crédito, então de fato o banco desembolsou essa quantidade, Entendi. né? Uhum. E obviamente a unidade virou um negócio super legal e depois ela criou uma nova unidade dentro do banco chamada NV, Unidade do Novo Varejo. E a gente saiu de 7 pessoas no time para 180 no intervalo de um ano. Então ficou um negócio muito grande, virou um andar num prédio. E eu acho que é o case mais legal que eu já vivi até hoje, não só pelo resultado, não só porque deu maior ROI, mas porque a curva de aprendizado de você pegar um gigante e falar assim, agora eu vou pegar um Titanic, virar esse Titanic e conseguir fazer alguma coisa, é sem dúvida o trabalho mais legal que eu já fiz. O insight aí que eu vejo aqui no... tentando abstrair para a turma, é o que a gente fala aqui sobre criar mais produtos para os mesmos clientes, né? Para quem tem base, normalmente muita gente aqui que tem menos contato com grandes clientes, que tem muita base de cliente, a primeira ideia que vem na cabeça é sobre adquirir mais clientes. Pô, mas o que tu faz para adquirir mais clientes para um dos maiores bancos do Brasil, né? Literalmente quem criou o Banco do Brasil foi o Visconde de Mauá, não foi? Barão de Mauá. Barão de Mauá. Isso. Visconde de Mauá é do... Século XIX. outro lugar. Barão de Mauá criou o Banco do Brasil e aí ele vendeu, né? Na verdade, ele comprou quando o banco quebrou, depois ele vendeu a um valor muito alto e recomprou de novo, né? Ficou a maior acionista do banco ali no século XIX um tempão. Olha aí. Que loucura. Então, aí as ideias que normalmente vêm pra galera é sobre criar formas de adquirir novos clientes e não necessariamente forma de extrair mais do mesmo cliente. Hoje eu estava almoçando com uma turma de Lisboa que estava aqui com uma startup lá que tem um SaaS e não tinha nenhuma oferta para vender para a mesma base. Então eles têm 1.000 e poucos clientes B2B e é aquele negocinho de botar mais cliente para a base. Falei, cara, mas que outros produtos vocês têm para vender para esses mesmos clientes? Né? Por que esses clientes estão pagando Eles são monoproduto hoje. por que o cliente está pagando 1, não 10? Né? Então, tu entra num cliente com o banco, que a gente vê muito isso mesmo, né? De tu conseguir ampliar portfólio para a mesma base de clientes, que tu não vai ficar dependendo de adquirir novos clientes. Acho que esse teu ponto é legal, porque assim, a gente esquece que o cliente, o buyer, ele é multi-buyer, ele não compra um produto, ele compra várias coisas, né? Sim. E no geral ele compra alguma coisa adicional quando ele ou vê um benefício muito grande, ou seja, alguém está ofertando alguma coisa que você não tem, essa outra oferta, ou do outro lado porque ele gosta do atendimento e relacionamento com o cliente, né? A gente fica obcecado em trazer mais cliente, mas na realidade... Talvez a gente precise olhar se a gente está fazendo um bom atendimento para conseguir vender o próximo produto para esse cara, né? Aqueles Kotlers da vida, esses livros muito clássicos, falam: adquirir um cliente é 5 vezes mais caro do que vender alguma coisa para um cliente que já está dentro de casa. É isso. Então, sem dúvida nenhuma, atende bem ele que você vai conseguir fazer o outro produto. E às vezes, quando a galera fala isso, um lance que não estralava na minha cabeça até agora, e agora esse insight vem mais claro, atender o cliente, reter o cliente, fidelizar o cliente é mais fácil do que trazer um cliente novo. Sem dúvida. Mas às vezes tu precisa fazer isso através de um negócio que tu não sabe fazer, né? Criar algo novo. Às vezes tu vai criar algo novo que tu vai ser melhor em algo que tu nem sabe que não sabe do que o que tu sabe hoje. Sem dúvida. Só que aí, as áreas de desenvolvimento de produto, pelo menos na minha experiência com os clientes que a gente tem mais contato, são pouco ativas. Eu tava ontem também, veio aqui uma parceira que ela tá fabricando colchões para nossa campanha lá pro Rio Grande do Sul. E ela fabrica, cara, ela fatura tipo 1 bilhão vendendo colchão, né? E aí eu falei, falando sobre isso com ela, e eu falei, tu devia desenvolver um aplicativo para monitorar sono, né? Porque tem colchões que tu compra que ele vem com sistema e software para monitorar sono. Ou até uma pulseira, outros modelos, sabe? Porque o teu business é o business de saúde do sono. Tem um que não só, acompanha e traqueia o sono, como ele regula o teu sono com base na temperatura que eu vi nos Estados Unidos, que é muito pica. Acho que é Better Sleep, alguma coisa assim, que ele fica uma máquina do lado junto e ele vai controlando como é que tá o teu sono, como que tá a temperatura do colchão, e ele vai regulando, assim, pra ficar na temperatura ideal pro seu corpo, tá ligado? Tipo, muito louco. Louco demais, muito legal. Então, isso aí é um puta insight mesmo de criação de portfólio. Tu me indicou ler um livro chamado Fall in Love with the Problem, Not the Solution, e, enfim, tô lendo esse livro ali, tô no metade pro final. Fundador do Waze, esse livro, né? É esse mesmo, exatamente. É bem bom esse livro. É o prefácio do Wozniak da Apple, né? É esse mesmo. E, é muito legal porque, no fim das contas, eu sinto, e aqui na V4 a gente tá agora, eu cuidando dessa frente de produto, que muitas vezes primeiramente, só falta intencionalidade no cara tentar encontrar novas soluções. Porque agora que eu tô cuidando disso e com essa cabeça de qual é a próxima solução, qual é a próxima coisa que a gente vai criar para o nosso cliente que vai resolver o problema de vender mais, que é o principal problema que a V4 resolve,
começa a pipocar 1 milhão de oportunidades, saca? Então, tipo, tem muitas coisas no meio do processo aqui que a gente poderia monetizar e de várias formas diferentes que a gente só não olhava antes porque a gente tinha uma oferta única que aparentemente resolvia o problema e já era. Então, de dar intencionalidade nas formas de solução para o problema é muito interessante. E agora a gente estava falando do Growth Capital antes também, como a gente não fall in love with the solution mesmo. A gente não cai por amores pela solução. Porque o Growth Capital, na prática, a gente já falou aqui algumas vezes para a galera que está nos ouvindo, ele tem o potencial de matar a oferta original da V4. E é justamente essa a intenção, né? Se a gente conseguir fazer ele funcionar no seu ápice, no sonho do formato que o Growth Capital pode ter, ele mata a solução atual da V4, mas ele resolve de uma forma muito mais eficiente o problema do cliente. Esse é um lance que, pra mim, é mega manjado, mas eu acho que não é tão claro pra galera, ou as empresas esquecem que é em qual negócio que você está, né? Exato. Porque o negócio não é um negócio de colchão, não é um negócio de vender serviço de marketing, é um negócio de fazer o cliente faturar mais. Aquele papo do jobs to be done e tal também, né? Me parece simples, mas, cara, faz essa reflexão. Qual é o teu real problema? É o problema que o teu negócio tá aí pra resolver, porque as soluções vão se alterar ao longo do tempo. Eu tava num podcast ontem lá na APAS, e aí a gente tava falando exatamente sobre isso, né? Que a gente começou a falar dos diferentes tipos de supermercado que existe. E cai como uma luva essa questão do problema, porque se tu pegar um OXXO, qual a diferença do OXXO pro Carrefour? Né? Tipo, eles estão resolvendo problemas parecidos, mas não é o mesmo exato problema, né? O OXXO, ele tá pra resolver aquilo que é, cara, de imediato, agora, rapidamente, perto da minha casa, 24 horas por dia, sabe? Não é a mesma coisa do Carrefour, né? Sem dúvida. Então, dá pra ver como, mesmo num mercado hiper tradicional e comoditizado pra cacete, né? Que é o caso de um supermercado, tu ainda consegue encontrar novos problemas pra serem solucionados e de formas diferentes, porque assim como tem o OXXO, que é um business hardcore, né? Um business de pegar, alugar espaço, colocar gente, logística pra caramba, tu também tem o daqui, que aqui em São Paulo faz a mesma exata coisa, só que ao invés de ser com um ponto de venda disponível 24 horas, eles têm a entrega em 15 minutos, né? Então são soluções diferentes para um mesmo problema. Mas o cara tem que entender qual que é esse problema. Senão o cara vai ter o OXXO e também vai tentar ter um supermercado gigante tipo Carrefour. Pô, são business diferentes. São formas diferentes de solucionar problemas diferentes também, né? É verdade. É muito doido. E do lado da aquisição, Renato, hoje a Hike, ela se posiciona como uma empresa focada na parte de aquisição. Esse é um case legal de monetização de base. Mas fala para nós um pouco do que é a proposta de valor hoje da Hike, que vem lá da Decode, de antes da Decode, pra galera entender. E aí, aí vamos falar de um case agora focado em aquisição, então. Qual que é o problema que vocês resolvem? Legal, muito bom. Vamos fazer esse exercício, né? Tem várias perguntas que a gente vai descobrindo. Be, né? Tipo isso. E tem várias perguntas que a gente vai descobrindo ao longo do tempo. Essa do Roy Hunters a gente descobriu depois de 200 episódios. Essa agora do problema é uma boa pergunta também de fazer pro cliente. Verdade, né? Eu lembro que uma outra pergunta que a gente também descobriu que é uma pergunta muito boa de se fazer para entender o negócio do cliente é perguntar para ele como que tu ganha dinheiro. Porque às vezes o cara fala, não, eu vendo carro, mas, pô, talvez ele não ganhe dinheiro vendendo o carro, ele ganha dinheiro vendendo o serviço depois que o cara comprou o carro com ele, sabe? Lógico. Boa parte dos boa clientes, pergunta, boa parte dos clientes do Google não sabe como o Google ganha dinheiro. Exatamente. É isso aí mesmo. Exatamente. Bom, enfim, só uma parênteses aleatória. Vamos lá, deixa eu contar então rapidamente. Eu acho que a trajetória das companhias pelas quais eu passei, eu ajudei a fundar, tem um pouco a ver com a minha própria trajetória. E eu acho que uma coisa interessante política. assim... Não, tô brincando. Também. Também. Mas assim, eu sempre brinco que eu sou um desafio pro RH, porque se ele pegasse, se eu mandasse meu currículo pra um lugar e falasse que eu tô me candidatando a uma vaga, ele não me contrataria pra fazer o que eu faço, porque eu passei por lugares muito diferentes e tenho formações muito diferentes também. Mas eu acho que isso me ajuda muito a ter uma boa visão. Eu acho que eu nunca me imaginei trabalhando com marketing na vida. Assim, nunca passou pela minha cabeça, até porque eu queria ser professor universitário, então não tem nada a ver. Eu queria seguir carreira acadêmica, estudei, fiz um monte de graduação, fui pro mestrado e de alguma forma acho que era o meu caminho, até que eu percebi que eu não queria estar num lugar falando sobre alguma coisa que eu não vivi. Então, assim, você é muito novo, hoje em dia você consegue entrar nesses espaços de pós-graduação muito novo, você termina um negócio novo e você fala assim, legal, vou falar sobre coisas que eu nunca fiz. E nisso eu mudei minha carreira. E eu caí no marketing sem querer. Eu caí no marketing porque eu trabalhava com dados. Eu gostava de fazer pesquisa. E no final eu percebi que fazer pesquisa tinha a ver com comportamento. E comportamento tem a ver com marketing. E eu fui parar no marketing por isso.
E assim, bom, eu já tô um pouco mais velho nesse mundo de marketing digital e tô lá desde da época que a galera trocava no Facebook, né? Assim, dica, grupo, e comecei um pouco por ali. Só que eu acho que talvez uma coisa interessante é que eu fui aprendendo no meio do caminho que marketing tem a ver com resultado. E isso não é uma coisa tão clara para a maioria das pessoas que trabalham com marketing e publicidade. Primeiro porque elas confundem marketing e publicidade, depois elas confundem marketing com campanha, com mídia, com algumas coisas que não necessariamente têm a ver com o que a gente estava discutindo agora mesmo, né? Então assim, o que você resolve? Quando você trabalha com marketing, você tem que vender no final do dia. Teu trabalho é venda, não é qualquer outra coisa, né? Ah, não, é o propósito, a awareness, a consideração, legal. Tudo isso é suporte para eu vender mais no final do dia. Só que eu acho que, até por não vir desse mundo, eu não caí um pouco nesses cantos da sereia, porque são cantos da sereia que a gente acaba caindo o tempo todo de ouvir essas discussões. Não, porque na verdade o criativo não estava verde o suficiente, né? Porque o texto... E de fato essas coisas elas têm uma relevância muito grande, mas é no teste, não é necessariamente na regra exata, esses detalhes meio bobos que às vezes a gente cai nessas discussões e um pouco nesse ambiente, não é exatamente o espaço que eu queria estar. E eu olhei pra isso e falei assim, puxa, eu gosto desse universo, acho esse universo relevante, eu acho que vender no final do dia é o que as companhias precisam mais fazer, é onde de fato você gera resultado, mas eu quero tentar fazer isso de um jeito diferente. E quando eu falo de um jeito diferente, eu falei assim, o que tá todo mundo fazendo? Bom, tá todo mundo indo lá comprando no Google e no Facebook dentro do nosso universo, né? Então, eu vou chamar isso de mídia tradicional o tempo todo. Pra mim, mídia tradicional, não tô falando mais em TV, não tô falando em rádio, não tô falando nesses espaços. No nosso mundo, mídia tradicional é fazer Google e Facebook. E quando você começa a olhar os dados dessas composições, você começa a falar assim, 75% do mercado, 75% da publicidade digital hoje vai pra 2 lugares. Ela vai pro Meta e vai pro Google. 75% do que é gasto. A cada dólar que é gasto, 75 centavos vão pra esses ambientes. Falei, caramba, tem um nível de concentração tão grande nesse negócio, é óbvio que essas plataformas dão resultado, mas pra onde vão os outros 25? Então, me fiz essa pergunta, falei, peraí, pra onde tá indo esses outros 25? Quando eu comecei a olhar pra isso, eu percebi que esses outros 25 iam pra caminhos muito desestruturados, vão pra mídias e espaços que de alguma forma a gente desconhece, usa muito pouco, ou gasta 25% do nosso tempo pensando nelas também. Falei, pô, peraí, e se eu gastar 100% do meu tempo pensando no que as pessoas estão gastando 25% do tempo pensando, né? Será que isso aqui vai fazer sentido? Será que tem espaço? Será que tem ambiente para eu trabalhar? Será que esse negócio tem tamanho? E quando a gente fala de tamanho, obviamente tem, porque se você pega o tamanho de spending de mídia digital no mundo, é um negócio muito grande, 25% é muito representativo. E eu falei, talvez eu encontre aqui um espaço onde eu vou ter uma competição diferente. Não é que não exista competição, é que ela é menos estruturada. E, obviamente, competir com o Google e com o Meta é muito mais difícil, né? Não parece fazer muito sentido você bater de frente com esses caras. Até do ponto de vista estratégico. Quando eu comecei a fazer esse negócio, eu comecei a olhar para espaços que, de alguma forma, sempre foram jogados de lado para os clientes, né? Então, você começa a olhar para isso, você começa a falar, legal, como é que você vende fora do Google e do Meta? Ah, eu disparo e-mail, eu disparo SMS, aí todo mundo já torce o nariz, assim, né? Não, isso é porcaria, isso não funciona, né? Vai mandar e-mail pro cliente, imagina que vai converter, né? Eu faço mídia programática, eu faço panfleto na rua, né? Eu fui olhar para tudo que estava desestruturado, seja digital ou não digital, dentro desse outro espaço de mídias mais alternativas. E eu comecei a me apaixonar por esse negócio e falar, pô, aqui se esse negócio for bem trabalhado, se ele for bem entendido, bem estruturado, acho que tem alguma coisa para fazer. E aí eu descobri um primeiro problema desse negócio, né? Me apaixonei pelo problema e descobri algum problema no meio do caminho. Primeiro problema que eu descobri: não tem informação sobre isso. Ah, tem um livro pra você ler? Tem algum lugar pra você estudar? Não tem. Eu falei, como é que eu vou estruturar um negócio? Como é que eu vou pensar numa iniciativa se não tem nada? Eu fui aprendendo picado. Conversa com um, conversa com o outro, fala com não sei quem, fala com o dono do não sei o que lá. E fui gastando anos até aprender a moldar esse conhecimento. E isso me levou a montar negócios e empresas, né? Eu fazia muita consultoria para grandes marcas, então minha vida sempre foi trabalhar com grandes empresas e projetos de transformação digital para grandes marcas, e isso me levou ao BTG, né? Eu virei sócio do banco em 2019. Mas isso tu já fazia esse trampo para outras empresas? Sempre fiz, assim, desde 2014. Como assessoria, consultoria, agência. Como consultoria, exatamente. Mas tu vendia, nessa época tu vendia no modelo de serviço ainda? Vendia. Eu era um consultor de serviços, cobrava fee de consultoria, retainer, né, como se chama no mundo de consultoria, vendia consultoria e ficava muito dentro do cliente. Entendi. Primeiro eu não ficava dentro do cliente, eu comecei a perceber que eu tinha um certo churn. E aí quando
eu percebi que o meu problema, na realidade, é porque eu não estava dentro do cliente, entendendo os desafios que ele tinha no dia a dia. Eu falei, eu preciso começar a estar dentro do cliente. E aí eu mudei todo o meu próprio negócio. E falei assim, peraí, eu sou o dono, mas eu tenho que estar o tempo todo falando com esses caras. E eu ficava o dia inteiro dentro dos clientes. Sim. Ia lá, falava, participava de reunião interna. Comecei a perceber que eu aprendia muito mais. Aquilo ali era um instituto de pesquisa pra mim, porque o cara tava falando o problema que ele tinha na ponta. E eu não sabia o problema que ele tinha na ponta. Quando você tá dentro do teu escritório fechado, você não sabe. Você tá supondo, você tá falando, não, eu tô lendo aqui as informações, mas eu aprendia muito mais dentro desse contexto. E nisso eu comecei a ficar dentro dos clientes, e comecei a ficar cada vez mais dentro dos clientes. E aí eu comecei a perceber que o meu trabalho era esse. Eu era um consultor que passava a semana inteira em clientes picados. Em algum momento eu não tinha nem mais escritório, porque eu passava todos os meus dias dentro dos clientes. Sim. E aí o que eu comecei a perceber dentro desses clientes? Que eu ficava cada vez mais estratégico para eles, porque eu era um redutor de CAC no final do dia, então muito do meu trabalho era ajudar eles a encontrar outros caminhos para além do óbvio, para diminuir o que eles gastavam. Então eu era quase um operador deles, eu estava lá no dia a dia com os times, discutindo, abrindo business manager, olhando a campanha, falando vamos para cá, vamos para lá. Ou muito do meu trabalho era tentar estruturar outros caminhos e canais que de alguma forma poderiam ser relevantes. E obviamente eu tô falando aqui de grandes clientes, então assim, tô falando da Mercedes, tô falando da Philip Morris Global, tô falando sempre de grandes projetos que tinham coisas que movimentavam sempre muita coisa. Até o momento que eu fui parar num grande cliente chamado BTG, que olhou pra minha cara e falou, então, ó, pô, tem um desafio aqui pra me ajudar, a gente tá estruturando um trabalho, e lá no BTG eu fui fazer a mesma coisa, eu ficava dentro do BTG 3 dias por semana na época, porque eu tinha um trabalho muito grande para fazer, até que eu fui adquirido pelo banco em 2019 e montei lá dentro do banco uma empresa que servia para pensar como é que a gente conseguia estruturar novos modelos de aquisição para as empresas do grupo, né? O grupo tem muitas empresas, que a gente pudesse usar o dado A com o dado B, e que a gente pudesse, de alguma forma, ajudar os departamentos de marketing a reduzir o CAC. Quando você é um grupo, você tem muitas empresas e todo mundo está gastando dinheiro no mesmo lugar. O problema não é que está todo mundo gastando dinheiro no mesmo lugar. De novo, são as coisas que a gente não olha. Eu acho que a consultoria me ensinou a treinar um olhar para o que a gente joga no lixo. O que você joga no lixo quando você faz marketing em escala muito grande? Você joga o que você não converte fora. Então você fala assim, eu tô gerando 100 mil leads e eu tô convertendo 15. Aí você fala, legal, todo mês você tem 85 mil leads que você tá jogando no lixo. Tem um cara do lado aqui, ó, que tem um negócio que eventualmente podia inclusive usar esse negócio, mas você não sabe. Legal. Porque esse é um espaço que a gente tá sempre acostumado a olhar o que dá resultado. A gente também precisa olhar o que não dá. A gente sempre tem que ter a capacidade de virar a nossa cabeça e fazer a pergunta que ninguém tá fazendo. E o meu negócio era sempre tentar encontrar esse caminho. Que pergunta ninguém tá fazendo? Que pergunta ninguém tá fazendo? Eu saí do banco em 22 e montei a Hike exatamente nesse contexto, que é assim, o que tá todo mundo olhando no universo de marketing e performance? O que as pessoas não estão olhando, né? Então assim, inclusive a nossa brincadeira, né, o logo da Hike, a gente tem uma frase embaixo que ela é em inglês, a gente fala assim, e eu acho que ela faz muito sentido com esse posicionamento, né, que é o problema que eu sou apaixonado por resolver. A gente fala leave the roads, take the trails, né? Então assim, sai da rua e vai pela trilha, né? Hike pra nós tem a ver com trilha. Então assim, talvez tá todo mundo nessa avenida, tá Legal. todo mundo olhando pra esse negócio. Sai pela lateral e começa a falar assim, será que na trilha tem um caminho mais rápido pra eu chegar até o topo? Mais barato, mais eficiente? Às vezes não chega, tá? Às vezes ele é mais longo, às vezes ele é mais caro, às vezes ele é mais difícil. Mas a gente tem que tentar. Então o nosso papel é sempre tentar olhar para alguma coisa que ninguém tá olhando, de um jeito que ninguém tá olhando também. E eu acho que os anos de consultoria foram me treinando muito para tentar sempre enxergar o mundo de um jeito um pouco diferente nesse sentido. E lá atrás, quando o BTG trouxe vocês para dentro do banco, o que eles viram de valor pro banco? Acho que o banco estava interessado primeiro em aumentar suas frentes de aquisição digital. O banco não era um banco digital por excelência, né? Então acho que esse é um ponto importante. E o banco queria se digitalizar bastante. Então acho que a primeira coisa era tentar acelerar um pouco dessa visão digital. O segundo elemento principal é que o banco queria tentar fazer exatamente um cross-sell, mas não necessariamente um cross-sell do mesmo cliente. Um cross-sell desse monte de coisa que você tem iniciativas que estão sendo feitas e que de alguma forma elas vão se perdendo no meio do caminho. Então, você tem uma Stapar que tem lá um cliente muito high-end, né? Um cara que de fato tem um ticket muito alto, e você tem o BTG Digital na outra ponta, que é um perfil de investimento para um cliente também high-end.
como juntar essas duas coisas, né? Então o nosso papel era tentar provocar duas empresas que não estão olhando para isso. Porque o cara tem que bater meta e o outro tem que bater meta também. Então o nosso papel era sempre tentar fazer essa provocação. Do ponto de vista de cliente, de cliente, aquisição, de cliente, marketing. isso. Sempre cliente, sempre B2C. Acho que sempre nesse olhar de tentar, mais uma vez, pegar esse cara e falar assim, como é que eu rentabilizo ele mais uma vez? Como é que eu rentabilizo ele mais uma vez? Acho que casa até com a minha brincadeira de Banco do Brasil. É um lance meio CDP, assim, meio Customer Data Platform, que eu vou juntar os clientes Isso. das diferentes empresas do banco para que essas empresas consigam operar esses clientes de uma maneira mais eficiente se elas operarem simplesmente de maneira individualizada. Super CDP, né? Isso. Uma super CDP. Isso. Acho que o problema é assim, é muito difícil você conseguir fazer isso porque você tem desafios ainda dentro das companhias muito grandes. Plataformas de tecnologia diferentes, estágios de maturidade digital muito diferentes das empresas. Interesse e conflito, sem dúvida, acho que é o maior ponto. E o outro, acho que hoje, sinceramente, assim, eu acompanho muito cases de grandes empresas, né? Você perguntar, alguém tá fazendo CDP no Brasil numa intensidade grande, num nível muito avançado? Eu não conheço nenhum caso. O único caso que eu conheço, de fato, no mundo que faz isso muito bem é o Google. O Google é um super CDP, mas é porque isso é a natureza do negócio do cara. Ele vende isso para você. Exato. Então, como é o core, o cara precisa fazer esse negócio. Para além dele, o Meta consegue fazer isso de um jeito legal, mas ainda também um pouco desestruturado em alguns caminhos. Mas eu acho que assim, se não for o core, é muito difícil. Tem que ser uma empresa raiz digital. E aí hoje, quando tu chega na Hike, no mercado, no cliente que tá aqui na tua frente, qual que é o pitch? Qual que é a trilha Legal. que você Qual que é a vende proposta? principalmente? Legal, muito bom. A Hike, ela tem uma característica muito diferente de um padrão normal de empresa. Eu nego muito mais cliente do que eu aceito. Tá. Aparece muito mais cliente para nós do que a gente quer atender. Porque o nosso modelo de negócio, ele é muito sexy. Então, assim, o meu pitch é muito simples. Eu sento com você e falo assim, ó, eu vendo o seu produto e você só me paga no sucesso. O cara olha pra mim e fala assim, legal, né, que eu assino. Só que o problema é, quem tá tomando o risco sou eu. Eu vou tomar o risco, eu invisto a mídia, eu boto o dinheiro pra saber se esse negócio vai vender no final do dia. Se vender, eu recebo um pedaço desse dinheiro, eu sou quase um comissionado, né? Agora, na outra ponta, se não vender, eu levo prejuízo. Então, empresas interessadas em ofertar um produto pra gente vender, aparece aos montes. Eu estar interessado e achar que esse produto vende bem num canal mais alternativo é de fato o poder de avaliação que a gente tem que ter todos os dias. Então, Legal. nosso caminho é o contrário aqui. A gente recebe muito mais oferta do que a gente aceita. Legal. Então, no nosso caso, nós não temos problema de cliente. Eu tenho problema de acertar a oferta desse cliente no meu canal. E aí, como que tu... Pô, deve ter uma galera aqui que tá nesse mercado com a gente, prestação de serviço de comunicação, e o cara não tá entendendo nada, porque parece completamente diferente tudo que a galera faz aí no mercado, que é vender mais FII, mais serviço, Exato. virar as costas pro cliente. Como é que isso é possível de ser Legal. executado? Porque isso é completamente esquizofrênico na cabeça E- de muita gente tá nos ouvindo. E Cara, só- como que ele faz isso? E só pra adicionar, né? Ainda pior quando diz respeito a não utilizar as mídias tradicionais. Exato. É o que talvez é uma parte onde mais buga a galera. Que Exato. você faz isso eficientemente no Meta e no Google, né? É. Não. Aí eu falo, não, faço. eu nem tenho como conta. assim? É, tipo isso. Eu nunca gastei um dinheiro de AdWords na vida, assim, dentro da Hike. Assim, a gente não tem nem conta, pra você ter uma ideia. Então, assim, nem pra mim, nem pros meus clientes. E, de novo, então como é que o cara Não que eles chega em não você? tenham, mas Não, tu é. não necessariamente opera. Não é que Exato, eu não você é opero pros meus contra clientes. isso, né? Não, Mas não é sou que- contra. Exato, é que, de novo, cada um tem que se especializar num pedaço. Então, assim, tem gente muito boa fazendo Google e Meta. E aí, de novo, é o que eu falei. Não tem por que eu concorrer com alguém que já faz isso muito bem, porque eu não tenho diferencial de mercado. Acho que o nosso negócio ele é muito contraintuitivo, né? Porque, assim, quando você fala em marketing, automaticamente você já passa por aquele processo mental de que você vai ter que criar um argumento de venda muito bom pro cara topar pagar o teu FII. E é difícil pagar o FII, porque assim, o cliente não gosta, porque ele sente que ele tá sempre pagando mais do que deveria e você tá sempre sentindo que tá pagando menos do que deveria, que você tá fazendo Sim, mais do que ele sim. paga. Esse acho que é o drama de toda empresa que trabalha com marketing e publicidade no Brasil, ou no mundo. Acho que uma característica importante da Hike é que assim, o nosso negócio, ele é um negócio de entender algumas premissas básicas do digital. E de novo, a gente está muito acostumado a tomar verdade com coisas que não são tão verdadeiras necessariamente. E a primeira delas é o seguinte: mídia digital é caro nos locais onde você tem muito fluxo e muito tráfego. Mas você tem muito fluxo e muito tráfego em locais que a mídia é barata.
tá? Um exemplo disso é e-mail. E-mail marketing é um negócio super barato, é fração de centavo para mandar um e-mail. Se você tem boas bases, você tem parceiros que têm boas bases, você consegue mandar e-mail a um custo muito competitivo. Mas o que tu quer dizer com isso? Porque pro nosso cara que tá nos ouvindo, ele não entende. Como assim? Quem que vende disparo de e-mail? Perfeito. Vou dar um exemplo. Você tem grandes empresas de comunicação, por exemplo, que elas podem vender e-mail, inclusive do ponto de vista de LGPD, isso é super compliant, né? Então, assim, eu pego um grande veículo e esse grande veículo, ele juntou muita base de dados durante anos. Tipo a 0 hora? Tipo a 0 hora, entendeu? A 0 hora pode virar pra você e falar assim, eu quero fazer um disparo de e-mail, né? Vou dar um exemplo. Eu trabalho já comprei e-mail da... Nada a ver, talvez com o que tu vai dizer, mas... Não, com a The News. The News. Sim, The News, Mas perfeito. foi tipo um publi ali, foi um content, sabe? Sim, aí você pensa o seguinte, Foi, vou dar um exemplo. Foi in content, né? Era um anúncio nosso dentro de um disparo de newsletter deles, normal. Mas vou dar um exemplo pra vocês até de uma companhia, por exemplo, que é a nossa parceira. Durante muitos anos, teve uma revista famosa no mercado, revista física, tá? Chamada Revista Seleções. Tá. A Revista Seleções ficou muitos anos imprimindo revista no Brasil. Quando o negócio de revista morreu, esses caras falaram assim, eu tenho um negócio que não funciona mais. Quando o cara olhou pra dentro de casa, ele falou assim, eu tenho 170 milhões de cadastros de e-mail na minha base. Legal. Né? A Hike, por exemplo, ela é investida do Grupo Abril. O Grupo Abril, ele tem 240 milhões de e-mails dentro da base. Imagina um cara que vende a revista. Marcas dele. Isso, ele juntou todas as marcas e ele falou, peraí, eu tenho 240 milhões de e-mails. Por que eu não posso, como Abril, mandar oferta de outro produto? Custa fração de centavo, eu posso rentabilizar essa base, isso pode ser competitivo. O que a gente faz é exatamente revirar dentro do ambiente da internet, quem são esses caras? Que de alguma forma têm um ativo digital relevante, mas não conseguem mais rentabilizar esse ativo, ou o modelo de negócio do cara fica tão defasado que ele não consegue mais fazer isso. Mas vamos pegar o exemplo da Abril, então. Como é que ela vai disparar uma oferta da Stage, vamos pegar a Stage aqui, e não ficar esquisito pra audiência? Esquizofrênico, toda hora Caralho, fazendo um monte de Capricho, oferta. veio uma oferta aqui da Perfeito. Stage. Hoje, toda vez que o cliente, de alguma forma, ele tá dentro dessas bases, ele recebe uma comunicação avisando ele que ele vai receber comunicação de outros produtos. Ou ele aperta aquela caixinha dizendo, aceito receber ofertas, etc. No ponto de vista legal... Tá resolvido. Tá tudo certo, tá essa é a tranquilo. premissa. Exato. Só que aí tem um ponto importante. Como você pode fazer essa oferta ela vai dentro dessa base de dados com o arroba da Abril, mas não necessariamente com o nome da Abril. A Abril ela pode mandar como Banco Santander. Isso não tem problema. Você vai receber um e-mail com o Banco Santander. Eu vou receber um e-mail do nada de Santander, não me inscrevi porque um dia eu aceitei, mas vai vir em nome do Santander. Vai vir o Santander aceita. Ele fala assim, aí cada cliente tem um modelo. Tem cliente que fala aceito, não aceito. E aí tu vai comprar isso da Abril? Isso. E aí o teu cliente lá na ponta, a Stage vai te comissionar pela conta aberta. Exatamente. Aí tu paga parte do que a Stage pagar ou tu compra direto do inventário do cara. Ou eu compro o inventário do cara ou eu racho com ele no sucesso. Eu falo pra ele assim, ó, eu compro, eu tomo o risco, eu vou te pagar, se vender ou não vender, eu tomei o risco e paguei o prejuízo. Ou não, tem caras que são muito abertos porque tem bases muito boas. Por isso que aí ele topa. pra Legal, essa parte eu não sabia, que tu também tem vezes que tu toma o risco com o player, né? Tomo muito. Então tu fala, quantas vendas a gente acha que vai fazer, tantas vendas, eu te pago isso. Muito. Aí, se fizer, fez, senão você se fudeu. Você tranca o risco nesse caso. Por entendeu? isso que pro business funcionar, tu precisa de poucos clientes que tu confia demais que tem um produto que vai performar nos teus canais. Exato. O modelo de negócio da Hike, ele é um negócio... É quase um venture capital, né? É quase um venture capital. Só que o ponto é assim, para cada tipo de produto, você tem um tipo de mentalidade para esse tipo de coisa funcionar. Então, por exemplo, isso que eu acabei de falar, um disparo de e-mail que eu vou tomar risco, eu preciso de uma marca grande, consolidada. Ah, o pessoal tá de casa vai falar assim, pô, vou tentar fazer isso aqui junto com a minha empresa pequena. Minha academia aqui do bairro. Sua academia do bairro. Talvez você não vai conseguir fazer isso com a tua academia do Porque bairro. todo funil tá Exato. zoado, né? O cara nem sabe quem tu é. Exato. Vou dar um exemplo. E-mail não tem segmentação de região. É muito difícil você fazer segmentação, tá? Os parceiros não gostam de fazer, é um pouco difícil. Então, assim, esse negócio ele funciona quando você tem produtos de marcas muito conhecidas, segmentações mais genéricas. A ideia... marketing muito grande. Isso. Tipo Stage. Empresas Exato. nacionais. Tipo Amazon Prime. Tinha um Amazon Prime, Netflix. eu atendo Amazon Prime, Amazon Music. Então, assim, a gente faz muito esse tipo de oferta, né? E aí, qual que é o ponto? Vou fazer uma provocação até pro pessoal de mídia aqui, e são anos de experiência e muita comprovação para poder falar o que eu vou falar para vocês agora e jogar um pouco de polêmica. O custo nesses canais é tão barato que eu posso ser ineficiente, não segmentar e ainda assim dar ROI. Legal. Porque é muito barato impactar essas Porque pessoas. tu tem pouca gente comprando, pouca compra a baixo preço. Isso.
E aí vou dar um exemplo para vocês. Hoje um disparo de e-mail para mim sai algo em torno de 0,00005 centavos de real. Então Isso assim, é tão e-mail barato. disparado que tu ainda vai ter um open. Isso. Então assim, vou fazer um disparo de e-mail para 1 milhão de pessoas. Quanto custa um disparo de e-mail? 3, 4 mil reais. Para 1 milhão de pessoas, dessas 1 milhão, umas 30 mil abrem. Isso, 30%, mais ou menos isso aí. 300 mil. 300 mil podem abrir, e assim, se a base estiver muito quente. Hoje, uma taxa de e-mail, 10%, tá? 100 mil vão abrir. Isso, 100 mil vão abrir. 10 mil clicar. 10 mil clicar, 1.000 vão comprar. Aí você pensa assim, se 1.000 comprarem e pagarem R$3, Sim. eu já paguei, Entendi. tá? Então assim, dá ROI esse negócio. Se o cliente te pagou R$3 de comissão, vamos dizer assim, Isso, pelo isso. negócio. Mas no Esses- geral esse é 10, muito mais. 10, 10 que tu falou aí, por cento de taxa de conversão, eles são números mais ou menos é o que acontece mesmo? Mais ou menos porque esses parceiros têm... Como o business do cara virou um negócio de e-mail, a base dele fica muito quente, o IP tá sempre bem trabalhado, ele sabe fazer régua de descanso. Mesmo o cara mandando broadcast assim, ele não perde, não queima o IP? É esse o ponto. Então, Esses ele caras não faz aprenderam... assim, ela louca, entendeu? É. Não é 200 e-mail por dia Exato. de 200 empresas diferentes. O cara faz régua de descanso na base, você só consegue comprar cronograma de disparo com ele. Vou dar um exemplo. Parceiros muito bons de e-mail fazem 8 disparos por semana. Entendeu? Por quê? Porque o cara sabe que ele vai ter que fracionar muito Por isso bem. que, mais uma vez, tu tem que escolher bem o cliente, porque o teu inventário, na real, é limitado. Né? Exato. O problema é inventário finito. O meu único problema é tráfego. Entendi. O único não é tráfego. gargalo do teu business model é o limite do inventário. O gargalo é tráfego. E é o que eu falo. A hora que eu achar que o gargalo tráfego é um problema pra mim, eu posso ir pras mídias tradicionais. Não tem problema nenhum. Esse é o gargalo de todo veículo. É por isso que a métrica Exato. principal de qualquer rede social é o watch time para aumentar inventário. Exatamente. O Legal. problema de todo mundo é inventário finito. O Google tem inventário finito, o Meta tem inventário finito. O problema é, como eu não sou baseado num inventário, eu posso trabalhar qualquer inventário. Se em algum momento eu achar que o meu problema de inventário finito começa, eu posso repassar para o meu cliente e ir para as mídias tradicionais. Ou eu posso ir para TV. A questão nem é essa. Hoje TV é mais barato se você fizer. Custo de investimento e, de fato, retorno para muita coisa, TV é muito mais barata em regional do que internet. Principalmente se tu souber comprar no regional, Exato, né? exato. Então, assim, de novo, o meu negócio ele é muito mais sobre curadoria de canal, teste. Tem muito mais a ver com digital, de fato, que assim, é teste AB, é descobrir formato, é descobrir modelo de pagamento, do que necessariamente sai comprando um monte de inventário e entrega pra todo mundo. É uma preocupação tua do negócio hoje, essa questão de inventário já? Não é porque o inventário é muito grande e o mundo de mídias alternativas é dividido em 2 grandes blocos, tá? Ele é dividido em Deep Web, Surface Web. Depende da droga que quase tu tá por aí. vendendo. É isso, depende da droga. Na verdade, é dividido em web e mobile, tá? Mobile, a fonte de tráfego é infinita. Assim, quase infinita. É muito bizarro o tamanho do fluxo de mobile hoje pra você comprar tráfego de graça. É muito Mas tu barato. tá falando de comprar onde no mobile? Comprar em app? Majoritariamente a gente compra a mídia de joguinho, tá? Você vai estar jogando um joguinho lá. Jogo do Tigrinho ali, Tigrinho padrão. o Tigrinho, é que o Tigrinho é web, não o Tigrinho funciona, é web né? app, né? É, Tem não. que ser app. Você tá E jogando eu não joguinho... quero anúncio no meu jogo do Tigrinho, Só não. que Eu aí você quero tirar paga. o cara, pô. No Tigrinho você não vai querer porque Sim. ele obviamente quer estar estimulado a jogar, né? Exato, Porque você ganha exato. dinheiro com o jogo. Mas tu compra inventário em app de uma DSP ou tu compra direto dos apps? Eu compro sempre de DSP. E esse é o ponto mais interessante do meu mundo de alternativas que é muito legal. Quase todo o tráfego de DSP de mobile no Brasil não tá na mão do brasileiro. Tá na mão de chinês, russo, romeno e indiano. Pra galera aqui que não sabe o que é uma DSP. Vamos lá. Hoje, quando você vai comprar esse tipo de mídia, principalmente se for programática, você precisa usar players que pegam e condensam todos esses espaços de mídia para você conseguir chegar no seu cliente final. Imagina que eu sou um aplicativo e eu quero rentabilizar minha base. O que esses apps fazem? Eles ofertam o catálogo deles para um monte de gente. É tipo, vamos dizer, o Google, ele é uma DSP, né? Ele faz uma DSP quando você tem, por exemplo, aquelas propagandas do lado, né? É o AdSense é um tipo de DSP. Isso, AdSense, DV. O DV, por exemplo, trabalha muito como DSP, né? Ele serve o banner desse cliente. Só que para ele servir o banner, ele tem que ter um monte de site cadastrado lá para poder servir o banner, né? O Google faz isso muito bem porque ele tem 70% do mercado. Então você vai lá, você coloca teu espaço de publicidade dentro do Google. Esse espaço de publicidade, ele vai ser ofertado para alguém. Vamos dizer, esse alguém pode ser eu comprando essa mídia, tá? Vou fazer a cadeia ao contrário. Vamos dizer assim, a gente tem um site aqui chamado Roy Hunters. Perfeito, Tá? No nosso perfeito. podcast, a gente tem tráfego lá. A gente quer ganhar dinheiro aqui. A gente fala, porra, vamos vender esses espaços Isso. para anunciantes. Aí eu tenho 2 caminhos. Eu posso vender direto para anunciantes, só que eu vou ter puta trampo de gerir isso. Exatamente. Então eu, como publisher, posso vender o meu inventário para o Google. Isso. Via AdSense. Isso.
por que eu venderia para outra pessoa que não o Google? Perfeito. Que é dessa pessoa que tu vai comprar, né? Exatamente. Eu não compro, por exemplo, DV, tá? Eu opero muito pouca mídia de DV. DV 360. DV360 que é do Isso, Google. é do Google. Então, o que acontece? Por que os... Mas hoje, quando a galera compra display no Google Ads, é basicamente a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Você tá comprando DV. Tá. Qual que é o problema desse negócio? O problema não. O Google é um preço tabelado muito baixo. O Google vai pagar menos para você. Então tá? eu, como Roy Hunters, como produtor de publisher, conteúdo, isso. porra, me fudi aqui, eu posso ganhar mais dinheiro se eu botar em outro lugar. Exato. Qual que é a oferta do cara do lado? A oferta do cara do lado é o seguinte, eu vou te pagar um pouco mais do que o Google paga. Legal. Só que eu vou te trazer menos inventário, porque o Google tem 70% do mercado. Então, Isso obviamente... quer dizer que, se eu botar no Google, eu vou ganhar pouco dinheiro, mas o Google tem muito cliente pra rodar, É volume. pra consumir inventário pra caralho. Exato. Volume versus preço. Não posso botar os dois? Como assim? Pode. A maioria dos sites, inclusive, não rodam só com DV, tá? Tem Taboola, por exemplo, que é um exemplo Eu posso rodar desse. os dois e Taboola é um- priorizar, né? é. Por exemplo, eu posso priorizar o cara que me paga mais, mas se ele não anunciar, vai aparecer o próximo. Pode, porque aí você vai escolhendo placement, como a gente chama, que é onde o seu anúncio vai aparecer no site, né? Então, o teu placement, ele pode ser o mesmo placement para 2 DSPs diferentes, 2 caras que vão entregar lá. Que é o Google e o Taboola, por exemplo, que é uma Google e o DSP Taboola. popular, vamos dizer assim. Isso, o Taboola faz muito esse trabalho. O Taboola, por exemplo, entra numa linha de preço muito baixa, só que ele tem uma volumetria gigantesca de acesso. Qual o problema do Taboola? A qualificação do anúncio, né? Eu sempre brinco e falo, é o clássico quando você entra num site, tá lá, mulher perde 30 quilos e choca Osasco, sabe? É o clássico do Taboola. Qual o problema disso? Isso vai criando nichos dentro do mercado e o publisher, ele vai entendendo, o dono do site vai entendendo o que ele rentabiliza melhor. Então, por exemplo, Taboola rentabiliza pouco. Só que como é gente querendo vender remédio de emagrecimento, por exemplo, esse cara tá fazendo muita oferta, a frequência é muito alta, então o dinheiro vai pingar sempre. O Google, ele vai te entregar um volume de anúncios muito alto, porque obviamente 70% de tudo que é Monopólio anunciado tá quase. lá. Exato. Só qual o ponto? Por ele ser monopólio, ele te paga muito pouco. Sim. E aí você tem outros players de mercado. Magnite, por exemplo, é um dos que eu gosto muito de trabalhar. Qual? Magnite. Magnite. A Magnite é um desses players, por exemplo, de DSP muito grande, global, são caras muito grandes, né? Beeswax, Magnite, tem muitos desses caras grandes. O que a Magnite faz? Ela chega e fala assim, ó, você pode usar Taboola, você pode usar o Google, você pode usar a Magnite. O que a Magnite vai fazer? Ela vai te dar menos anúncio do que o Google, só que ela vai te pagar mais. E pro publisher é bom. Só que qual que é a questão do pagar mais? A gente tá falando em frações de centavos. Então, assim, é fração de centavos mais 10%. Pro publisher, é 10%. Tá? Então, o que ele faz? Ele vai selecionando placement e ele vai dando bid. E aí eu tô lá comprando. Entendeu? Eu posso comprar do DV? Posso. Às vezes comprar do DV pode sair muito barato. Não é porque é Google que é ruim, eu não tenho uma briga com o Google. A questão é que, como tem muita gente jogando anúncio no Google, dificilmente eu vou conseguir pagar barato, porque eu tô competindo com todo mundo. E essa ideia de segmentação, né? Quando você vai pra mídia, você aprende a jogar mídia o jogo das mídias alternativas, você descobre, na real, principalmente para quem compra programática, que não existe segmentação, tá? Assim, eu vou explicar a minha frase porque ela é polêmica, mas ela é verdadeira. Você tá comprando Localiza, você tá comprando V4, tá comprando água, tá comprando Red Bull, tá comprando seja lá o que for, você tá bidando contra todo mundo, tá? Então esse negócio de, não, eu tô bidando contra o meu segmento, isso é mentira, você não tá bidando contra o seu segmento. Bid não tem a ver com segmento, tá? A gente acha que a gente tá bidando contra o concorrente, nós estamos bidando contra o planeta. E bidar contra o planeta é horrível, porque sou eu comprando alguma coisa da academia do meu bairro contra a Localiza socando dinheiro pra fazer a nova campanha. Eu vou perder sempre. Na programática, você vai perder sempre. Não é que você vai perder 90% das vezes, você vai perder 100% das vezes, porque é só preço, tá? E aí, qual que é o problema desse negócio? Isso vai criando um espaço muito complicado pra você jogar. E aí, qual que é a questão? O DV vai ficando ruim para os próprios clientes, porque vai ficando muito caro você fazer propaganda. Então, esses mecanismos para os anunciantes, vai ficando caro, porque, de novo, ele acha, né? A gente escuta esse discurso o tempo todo das mídias de não, você compete contra o seu concorrente, eu compro caneta preta, eu só vou competir com quem joga com caneta preta. Isso não é verdade. Porque, de novo, o inventário é o mesmo. O cliente é o mesmo. De novo, eu comecei falando assim, o buyer é multi-buyer, o cliente ele compra muitos produtos diferentes. Você, Guilherme, compra um monte de coisa, você não compra um produto só. Sim. Então você,
Mesmo que você caia num site ou você caia no seu Instagram, você pode receber... Eu sei que você gosta de poker, então assim, você pode receber um negócio de poker, você pode receber um negócio de marketing, você pode receber uma oferta de seja lá o que for. É o mesmo banner, o mesmo espaço, você. E aí você fala assim, as 3 coisas que são absolutamente diferentes, que estão comprando mídia segmentada diferentes, estão competindo pelo mesmo espaço. Sim. Então assim, o inventário ele tem menos a ver com as segmentações de mídia e mais a ver com quem consegue pagar por aquele espaço. Quando eu entendi esse negócio, eu falei assim, peraí, então toda vez que eu for comprar mídia, eu vou ter que entender que eu tô brigando pelo espaço, eu não tô brigando por segmentação, eu não tô brigando pela maior eficiência do cliente. Esse discurso, na prática, quando você opera esse negócio, você começa a entender que ele não é bem assim. Então eu fui entendendo o seguinte, peraí, se é sobre espaço e menos sobre segmentação, se eu tenho que ser menos gênio da segmentação e eu tenho que conseguir comprar espaço cada vez mais barato, aonde tá o espaço mais barato? Faz sentido. Foi aí meu jogo. Tá, mas, por exemplo, hoje o DV ou qualquer DSP, ele não vai só mostrar quem tá pagando mais caro, ele vai focar também na segmentação. Vai, lógico, ele trabalha com O segmentação. retarget da vida. Exato. Só que Vai qual o priorizar. problema? Você consegue manipular a segmentação dentro de uma plataforma de programática. Paga muito mais caro. O bid é aberto. Então, por exemplo, o bid médio é 10 centavos. Se eu pagar 80, eu vou aparecer? Lógico, porque a plataforma quer rentabilizar. Então ela vai socar anúncio pra você. Mas isso também se o cara tiver o orçamento total, né? Porque naquele placement eu tenho 1000 impressões, o cara tem dinheiro pra cobrir 200, não necessariamente as 1000. E aí esse é o problema que acontece com todo mundo, inclusive com o Google. O Google não tem capacidade de entregar inventário infinito. Então ele maximiza primeiro pelo preço ou na sequência pela segmentação. Então óbvio que a segmentação importa. Mas, de novo, se eu quiser fazer uma campanha onde eu quero impactar todo mundo, é só pagar. Quando eu falo só pagar, eu vou colocar só entre aspas. Mas isso atrapalha muito a nossa vida. Né? Muito Exato. dinheiro. E aí pensa o seguinte, o Itaú vai lançar a nova marca. Você acha que você vai competir contra esses caras? Quer ver um outro exemplo que a gente pensa muito pouco? Vai ter campanha política. O que acontece com campanha política? O bid de mídia do Brasil sobe. É que nem Black Friday. Isso, porque o que acontece? Entrou um monte de gente nesse mercado que não tinha. De repente o cara tá competindo com você, é o mesmo espaço. PPM estoura. Exato, e aí o que acontece? Eu brinquei com um cliente meu na eleição de 22 e falei assim, anota aí, outubro o teu CAC vai subir 30%. Aí ele falou, como assim vai subir 30%? Eu falei, esquece, você não controla isso, porque, de novo, são milhões e milhões e milhões de reais despejados numa coisa que não existia. Esse cara tá competindo com você. E volta no nosso primeiro ponto da conversa, que o ROI, no fim, tá no LTV, não Exato, tá no CAC, né? Exato. E aí entra um ponto muito importante que é assim, e eu sou um defensor incondicional de CRM. Eu acho que CRM é uma das coisas mais importantes que uma empresa precisa ter. E aí a academia do bairro ganha relevância. A É a capacidade... única chance que ela tem, né? Exato, porque a gente tá caindo num jogo, no digital, de achar que canal é o canal do terceiro. Canal é o canal da mídia. Esse canal ele é muito bom, só que ele é um canal que você tem que trazer o cliente. Você não vai rentabilizar esse cara na primeira vez. Vai ser muito difícil, o CAC é muito alto. Você vai ter que fazer LTV com ele, você vai ter que vender mais produto pra ele, você vai ter que rentabilizar ele, porque ele já entrou num CAC muito alto. Tá. E se esse cara entrar num CAC alto, você acaba tendo um problema na sequência. Eu vou ter que falar com ele de novo. Se eu não estruturar canais pra falar com ele de novo, eu me ferro. Por isso que eu vai gosto ter que muito... voltar pra mídia paga de novo. Exato, Né? você vai ter que falar com ele de novo via mídia paga. E aí isso vira uma loucura, porque vira uma atividade que você tem que pagar pra falar com um cara que, em teoria, você já pagou por ele. É loucura. Tu gerencia CRM hoje pros teus clientes como um serviço? Já gerenciei muito. Hoje a Hike não faz, porque a Hike é uma empresa nova. Dá pra fazer Como eu tudo. saí... Oi? Não dá pra fazer tudo. Exato, é foco, né? Então assim, eu tenho um problema de foco. Mas o que acontece? Cada vez mais os meus clientes vêm me pedindo para fazer gerenciamento de CRM. É um produto inevitável pra aparecer no portfólio. Exatamente. E querendo ou não, é um produto que é um canal alternativo. Por que ele é um canal alternativo? Porque esse cara tem uma base que ele não dispara e-mail. Perfeito. Perfeito. A maioria dos clientes tem bases e não sabe que tem base. Por exemplo, Mesmo na tua realidade, né? Que são clientes grandes. Não é Grandes? o caso da V4 aqui, que eu tenho muito cliente pequeno, que é normal que o cara não faça isso. Exato. Porque ele ignora a base dele, porque ele acha Exato. que é uma base pequena, então foda-se. Exato. Mas mesmo O nos caras grandes também acontece O isso. CRM Bônus anunciou a captação do Series B deles de 400 milhões, trabalhando nesse problema. Exato. Você vê, uma empresa como a CRM Bônus, que você pensa assim, o cara tá vendendo CRM, que grande novidade ele tá fazendo. O cara tá A gente chamou estourando. ali aqui pra gravar um Tá vamos estourando com o modelo de negócio. Aliás, é uma Sim. empresa genial, né? Porque percebeu que, de novo, todo mundo caiu nesse canto da sereia, da mídia, e o canto da sereia da eficiência, o canto da sereia do CAC barato, e todo mundo começou a descobrir outras coisas no meio do caminho, né? O que todo grande cliente percebeu e o pequeno também?
Não é barato fazer aquisição na internet. Não é barato. CAC é caro, exato. Foi-se o tempo. Porque, de novo, todo mundo tirou dinheiro dos outros canais e começou a colocar dinheiro nesses canais. Esses canais, obviamente, vão ficando mais caros. O modelo de negócio desse cara é bid. Então, se é bid, paga mais caro, leva. Segundo problema, todo mundo estruturou muito bem seus caminhos de aquisição e esqueceu de fazer o resto. Legal, trago o cliente super bem. E agora? Como é que eu falo com ele depois? Como é que eu vendo outro produto? Sim. Terceiro, você não criou novos produtos. Então, assim, você criou um produto maravilhoso, tem uma esteira perfeita, faz um CAC ótimo. Isso eu falo de grandes clientes também, a realidade dos caras. Sou muito bom trazendo. Depois, o que eu vendo pra ele depois, na sequência? Como é que eu vou fazer LTV? Como é que eu construo LTV com esse cara? Não é produto de recorrência. Se não é produto de recorrência e a maioria desses clientes não vende grandes produtos de recorrência, fica muito difícil você conseguir rentabilizar, porque o cara tá entrando muito caro já. Se ele tá entrando muito caro, não tem como... buscar o payback desse cliente aí. Exato, e buscar ele com mídia vai ser uma coisa meio maluca, assim, sabe? Então... Pagando clientes... mídia de novo, tu diz, né? Exato, vai ter que pagar, e você vai ter que ficar pagando. E a gente gasta tanto tempo estruturando a entrada que a gente esquece de olhar pro resto, né? Sim. Por isso que eu falo que eu sou um defensor de CRM. A maior parte dos varejistas, por exemplo, online, eles nem tem muito conceito de CAC, no final das contas, é tudo um CPV. Exato. Só estão sempre pagando pra vender de novo. É isso mesmo. E aí você pega, por exemplo, uma Amazon, que eu acho que faz isso muito bem. O cara te faz uma oferta todo dia. Uma DSP no fim, né? Exato. Do seu próprio inventário. Exato. Inclusive, o Mercado Livre fez o mesmo movimento, né? Então você tem o Mercado Livre Ads que faz um DSP onde ele faz inventário pro próprio Mercado Livre. Nos Estados Unidos, a Amazon já tá com quase 10%, se não mais, já. Da mídia do... E é a linha de receita mais lucrativa da Amazon. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Inclusive, passou a AWS como linha mais lucrativa, né? De tanto já é a mais lucrativa. A mais lucrativa. E aí, para pensar comigo. Se é a mais lucrativa, da onde tá vindo esse dinheiro? De quem gasta dinheiro com mídia. Isso mostra o tamanho da lucratividade que você consegue ter dentro desse segmento, ou seja, o quanto esse cara tá pondo margem em cima do que você tá fazendo. Ô Renato, mas quando tu chega aqui na DSP, lá na Midnight, sei lá, Magnite, tu compra esse inventário dos caras ou tu também tenta propor Deus de entrar no risco comigo? Legal. Você tem muitas empresas que operam uma Magnite da vida. Tá? Caralho, que é o cara que tem. Assim, tem muita arbitragem nessa cadeia. É tipo um trader lá que eles chamam. É um trader, exato. Eu compro muito. É Trade Desk, não é? É Trade Desk. Eu compro muita coisa de Trade Desk, tá? Então eu chego na Trade Desk e falo assim: quer tomar o risco? Se você tomar o risco, você ganha mais. E pro cara, às vezes, é melhor. Por quê? Você pega uma programática ou um negócio de e-mail, como são mídias muito baratas, o cara trada no centavo. Então ele fala o seguinte: nesse placement aqui, vamos dizer abril, para dar um exemplo. O cliente, ele pode vender mídia direta. E aí ele separa o inventário que ele venderia pro Google. O cliente que tu tá chamando é o anunciante, né? Abril nesse caso. E abril. Eu vou explicar. Porque esse mundo é um mundo meio maluco, né? Tem vários personagens nessa história. Exato. É muita gente. Pensa o seguinte. Provider nesse caso, né? Isso. Pensa o seguinte. Eu sou o publisher, eu sou Abril. Esqueci, eu tinha errado o nome. Publisher. Pensa o seguinte. Abril chegou lá e falou assim, a Apple quer fazer uma campanha na Capricho. Tá. Ótimo. A Capricho, ela já tem um monte de banner segmentado do Google que ela vai ficar gerando oferta lá e vendendo pro Google. E o Google vai pagar um dinheiro lá nesse CPM, né? Você paga... Mídia programática é muito comum você pagar CPM. O que acontece? Um CPM médio de mercado hoje vai estar na faixa de R$3 para um CPM qualificado, tá? Então você paga R$3 por cada 1000 impressões. O cliente, quando ele vai vender direto... o publisher, quando ele vai vender direto, ele vende isso a R$20, a R$25. Quem paga 3, tu tá falando, é o Google. É o Google. O Google repassa pra ele 3. Ele fala assim, eu posso vender a 20. É porque quando eu compro no Google, eu não pago 3, né? Exato. Entendeu? 15, você vai pagar 15. 30. Exato. Dependendo. Só que ele repassa pro publisher 3. E aí o que acontece? É óbvio que a Abril ela vai tentar bulcar a maior parte do inventário dela para cliente direto, só que ela não consegue, porque ela tem um volume de impressão muito alto, ela é um grande publisher. E ela não consegue negociar anunciante o suficiente. Exato. O Google consegue, porque no final, em vez desse cara... Ela tem a tecnologia que faz a famosa programática. Exato. E aí o que ele tá vendendo para você? Não, mas é a segmentação, etc, né? Porque você vai impactar. Legal, ele vai olhar e vai falar assim, onde é que eu tenho inventário para entregar e esse cara de alguma forma pode se interessar? Joga lá, joga pra ele lá na Abril. E ele tá passando na Abril em algum momento? Legal, passou na Capricho, eu vou entregar. O que acontece? Como esse cara vai repassar esse custo e de alguma forma o Google vai, obviamente, te cobrar um valor muito mais alto,
você vai viciando o cliente a não entrar nesses formatos dele buscar publishers mais eficientes, dele comprar mídias diretas, dele fazer coisas um pouco mais sofisticadas. Então, nesse meio do caminho vai se criando tanta ineficiência que vão entrando outras empresas para começar a participar dessa cadeia. Então, assim, deixa eu te ajudar a escolher quem são os melhores inventários. Aí aparece um cara lá que é uma trading desk e fala assim, eu vou direto na Abril e eu já negocio com ela. Em vez de pagar o CPM de 3, eu vou pagar de 6. A Trading Desk, ela tá quase competindo com o DV. Exato. Alternativa Ela ali. tira dinheiro do DV, inclusive, tá? Inclusive, assim, basicamente todo o mercado Mas de ela mídia também alternativa... compra de DSP ou pode ir direto no publisher. Ela pode comprar de DSP, ela pode ser um DSP, tem muito DSP que é trading desk, porque o cara vai avançando na cadeia, então ele vai Ele indo de um vai lado pro outro, né? verticalizando. Isso, ele vai verticalizando. Ou é um publisher. Tem muito publisher que vira DSP, porque ele é tão grande, ele tem tanto acesso que ele fala, eu vou vender. E aí, assim, vira todo mundo, e essa é a brincadeira desse mercado, é quase todo mundo contra o Google. É todo mundo tentando roubar um dinheirinho, pegando um pedaço do DV, pegando um pedaço do search. Por isso que você vê essas empresas, inclusive, cada vez mais na parede, porque tá ficando muito caro o custo. E assim, eu rodo muito o mercado, eu escuto de todos os meus clientes, todos. Google tá muito caro, eu preciso de uma alternativa ao Google, eu preciso de uma alternativa ao Google, eu preciso de uma alternativa ao Google. Só que no final, esse mercado é desestruturado, como eu comecei a falar, eu fui estudar, falei assim, onde é que eu leio sobre isso que eu tô falando pra vocês aqui? Tudo isso aqui é conhecimento prático, eu aprendi fazendo, aprendi operando. E 2, imagina você ter que aprender todo esse negócio pra você conseguir operar. Sim. Então, assim, não dá, sabe? É um negócio que, assim, por Fora que esse tu mercado tem não muito, sobe? Por muito isso. descentralizado os Super. players que provêm esses serviços, próprias trading desks, SCP, são várias opções. Exato. Você pega um cara, por exemplo, uma filiação de e-commerce grande, uma Awin. A Awin é uma empresa ultra desconhecida, fatura 1 bilhão de euros. Conta pra nós sobre esse case aí. A Awin é uma empresa francesa que faz afiliação como a Rakuten. A Rakuten é a empresa que patrocinava o Barcelona. Sim. A Rakuten... Que era uma plataforma de e-commerce no Brasil que quebrou e deu um caô em todo mundo. Exato, exatamente. Esses caras no mundo faturam 4 bi de dólares. a Eles são Rakuten. gigantes. Eles são gigantescos. O que esses caras ofertam no final do dia? Assim como a DSP, eles fazem a mesma coisa para e-commerce. Eles pegam tráfego, jogam tráfego no e-commerce e fazem com que o e-commerce venda mais e cobram um percentualzinho da venda. Esse é o papel desses caras. Caralho, mas como? Não peguei. Como é que eles fazem? Eles têm muita base de dados. De inventário? De inventário. Mas eles estão comprando de DSP. Comprando de todo mundo. E arbitrando com E comissão. arbitrando. Isso, arbitrando com comissão. Todo mundo arbitra nesse mercado. Entendi. A questão é Ele onde você escolhe. Tu tá falando que esse cara, esse francês, ele vai lá e pluga na Amazon como um afiliado e fica fazendo o deal de comprar inventário e arbitrar. Comprar inventário, ele pode comprar de influenciador, ele pode comprar esse de é o core e-mail. da Rakuten? Eu achava que era a plataforma de e-commerce que deu errado no Não, Brasil. é o core. É o core dos Esse caras. é o core? É o core. Tanto que a Awin, que é a maior Por que concorrente que eles global, faz fazem isso. Ed no Barcelona? O que eles ganham com isso? Não faço a menor ideia. Não faço Isso a menor normalmente é que ideia. o dono da empresa gosta do time, né? É, Normalmente isso que eu ia falar. patrocínio de clube é isso. É Fatura patrocínio de 4 clube, é bi, isso. foda-se. É isso, Ligado? é o Gutos Barcelona, né? E a empresa é japonesa, então assim, é um negócio meio nada a ver, né? Loucura. A Awin faz isso muito bem, por exemplo, Mas tu ela administra classificaria e-commerce. eu e a Rakuten como um trade desk ou não? Não, eu acho que eles estão além da Trading Desk, porque a Trading Desk... Eles ela- estão mais no teu nível. Isso, eles De jogam competidor. o jogo de aquisição. Porque qual é o problema da Trading Desk? A Com Trading... foco em e-commerce. Perfeito. Porque as jornadas são 100% digitais. Exato. Eu, por exemplo, não foco em e-commerce porque eu acho que é o mar vermelho. Tem a Awin no Brasil, tem a City Ads, tem outros grandes players. Eu gosto muito do setor de serviços porque eu acho que tem mais margem para arbitrar. Tipo banking. Tipo banking, um outro setor interessante é a educação, é um mercado muito interessante para esse segmento, e muita coisa muito voltada também para produtos de fato relacionados a serviços. Serviço tem muita margem, né? Então é um espaço que você consegue arbitrar. E-commerce não tem margem. O cara vai te pagar um take rate baixo que tu não vai Isso. conseguir cobrir o custo. Isso. Porque é quase um business de varejo de mídia, né? É um Tu tem varejo que de mídia. comprar e vender. É um varejo de mídia. Por que a Awin e a Rakuten, por exemplo, não colocaria elas em trading desk? Porque o trade do cara é ganhar dinheiro com venda de produto. A trading desk ganha dinheiro tradando mídia. É, a trade desk ela vai pegar... Banner. Ela vai comprar o CPM a 10 e te vender a 11. Isso. O negócio do cara é tradar Mas banner. a proposta de valor dele é te vender inventário também. Exato. Só que ele tá negociando, comprando em escala. É isso. Isso até tem uns lances meio legal no Brasil, que é meio que tu não pode fazer, que é meio birô de mídia, não tem um esquema assim? Isso. Nos Estados Unidos é muito comum, né? Lá se faz muito esse tipo de jogo. Aqui no Brasil, não. É tipo assim, vamos dizer que eu chego ali na Exame e falo, ô turma, eu vou comprar todo o teu inventário, me faz Sim. um descontão aí, 60% eu te adianto. Aí eu vou vender esse inventário a preço de tabela Sim. e vou arbitrar todo mundo. Só que Sim. isso não pode fazer no Brasil. Não.
Até porque aqui no Brasil, o que acontece? Os Não inventários pode, são mas alguém pequenos. Faz? Será que alguém faz? A galera faz, né? Não faz. Não deve fazer? Dos grandes publishers, não. Entendi. Dos Vale pro pequenos, cara. Talvez. você até antecipa inventário. Só que o ponto é, o mercado já aprendeu. O mercado sabe que tem gente que quer comprar fazendo antecipação de inventário. Quem de alguma forma fez antecipação de inventário muito foram as Big Techs. Elas compraram muito inventário e falaram assim, ó, traz pra cá porque eu te pago o preço de banana. E de novo, quem arbitra o preço no final é quem tá na ponta vendendo. Né? Então assim, se eu tô vendendo pra você e você tá lá no DV comprando, você não faz ideia de onde esse negócio vai ser entregue. Ideia nenhuma. Pode ser na Exame ou pode ser no site minúsculo que você nunca ouviu falar na vida. O Google tá diferenciando o preço pra você? Não. Você tá pagando o mesmo preço. No site minúsculo e no site grande. Um problema que eu vejo dessas mídias, puta aula aí sobre mídia avançada, além de Google e Facebook, mas um problema que eu vejo, tá? É que a qualidade da mídia do social ou do search, porque boa parte da receita do Google também é search, ou a da Amazon, eu acho que deu tão certo porque também a audiência é intencional, né? A galera tá dentro da Amazon querendo comprar o meu chinelo, faço anúncio do meu chinelo, que ela vai comprar o meu chinelo, não do da Havaianas. Agora, quando eu meto lá no Taboola, vamos pegar um case clássico que todo mundo já viu, a intenção daquela audiência é bem diferente da intenção dentro da Amazon, do Retail Ads, desse tipo de mídia. E só pra complementar, por isso que eu acredito que é por isso que eu ouço muito falar no mercado, e tu já deve ter ouvido falar muito isso também, que quando a gente vai fazer programática, cara, é só topo de funil, é pra gerar um tráfego aqui, isso que a Trade Desk te fala pra te rabar o inventário lá. É isso. E também pra não se comprometer nem um pouco com o resultado. Com o resultado, perfeito. Eu acho que vocês tocaram em pontos muito legais. Eu tava discutindo isso, inclusive, essa semana, sobre intencionalidade de compra, e volto a dizer, as plataformas como o Google serão desafiadas nos próximos anos, e para mim o grande desafiante desse cara é o TikTok. E eu vou falar por quê. Eu falei que eu comecei trabalhando. GPT, né? E o ChatGPT, o 4 agora é bizarro o que esses caras fizeram, né? Que eles mostraram ontem. Tem duas coisas que eu acho que são interessantes, né? Eu falei que eu comecei no mundo da pesquisa e eu ainda tenho uma empresa de pesquisa que serve só para tirar esse tipo de insumo. Primeira coisa, você pega o caso dos Estados Unidos e Amazon que você comentou, né? Nos Estados Unidos, o cara tá mudando o perfil de compra dele. O Google sempre ganhou por dois motivos. Primeiro, porque ele é intencionalidade de compra, eu digito que eu quero comprar ou que eu quero pesquisar. E um segundo ponto importante, o Google rouba, entre aspas, a atribuição de todo mundo. Né? Então, por exemplo, tô passando aqui na rua, eu vi um banner de alguma coisa interessante. O que eu faço quando eu quero pesquisar? Eu digito no Google. Escutou no Roy Hunters da Stage, tu vai botar no Google. Exato. Então, na prática, é assim, não, mas o Google converte muito bem. Veja, não é que ele converte muito bem. É óbvio que ele converte bem, mas ele também rouba atribuição de outros canais e que depois a gente bota a culpa nos canais e fala que eles não funcionam. Não, banner é uma porcaria. Não, amigão, calma. É porque o cara entrou no Google e você não sabe, né? Então esse é o primeiro ponto. O Google se beneficia muito desse processo. Vou dar um exemplo que eu já fiz muito, tá? Você faz spot de rádio e aí você consegue monitorar no Analytics o teu spot de rádio para saber o seguinte. Na hora que veiculou a propaganda, acessaram mais via Google aquele produto. Por quê? Porque o cara escuta no rádio, entra no Google e pesquisa. Tá? Aí você fala assim, isso aqui é uma atribuição cruzada. Mas assim, na prática, a gente tá sempre... Você não olha isso, você não vai ficar olhando na vírgula, no detalhe. A não ser que você seja um analista que você só faz isso. Se você não é, você tira o relatório e vê lá, source Google. E você fala, oba, o Google é a minha melhor atribuição, vou gastar todo o dinheiro no Google. Mas não é bem verdade. Você tirou dinheiro do lugar onde eventualmente estava trazendo gente. Tá? Segundo, o Google tem intencionalidade de compra. Só que ele tem intencionalidade de compra por uma geração que tá mudando. Tá? E assim, tem muitos artigos interessantes saindo sobre isso, mostrando o seguinte. A geração mais velha tem o hábito de fazer search por texto. A gente pesquisa e lê alguma coisa na sequência. As gerações mais novas fazem search por imagem. TikTok. Então o TikTok vai começar a roubar search do Google. E já tá roubando em muitos países, tá? Estados Unidos e China. Agora, você pega no caso dos Estados Unidos, que ele tem um outro ofensor, que é a Amazon. A Amazon para produto. A Magalu, a Amazon. Exato. Também. O cara abre o app e em vez de entrar no Google, ele pesquisa no... que eu tava falando de colchão, ela compra R$400 mil por mês em marketplace de mídia. Exato. Fora os 10% de comissão. Ela gasta R$1,5 milhão por mês entre comissão e compra de mídia em Magalu. Perfeito. Eu faço isso pra caramba, sabia? Por exemplo, às vezes eu entrava no Google pra fazer tudo. Hoje eu pego o app do Mercado Livre e pesquiso direto o meu produto. Então o que eu falo? O Google, ele tá aos poucos perdendo um pouco desse pedacinho da intencionalidade pra outros caras que já são direcionados pra compra. Não, mas isso como que tu opera isso num Taboola? Taboola fudeu. Perfeito. Você não vai operar. Sabe o que você vai ter que fazer?
É tão barato mandar a comunicação pra esse cara que você só ganha no preço. Então é onde eu me diferencio, no preço. Por isso que eu te falei que assim... Tu quer dizer que Placement. eu vou imprimir pra caralho mesmo, com baixa performance, mas é tão barato que a conta pode fechar. Dependendo do Exatamente. deal que eu tiver do outro lado. No final, se eu tô buscando ROI, o que me importa é isso, talvez eu possa ser menos eficiente. E eu não vou usar a matemática para ser mais eficiente. Eu vou usar a matemática para descobrir onde eu consigo impactar mais barato. Por isso que parte do segredo da equação é tu ter um produto de alta margem. Tu Exato. não vai pegar um e-commerce que tu vende colchão a Por isso que eu vou pra R$29 e performar no E tabula da SP. alta margem Por e isso que eu vou pra serviço. alto giro também, né? Porque também... Volume? Tem que ter volume Tem que ter esse volume, negócio. senão fudeu, Isso. Tem que ter volume. Só que aí o que eu faço? Você vai criando outros produtos. Então, por exemplo, para e-commerce, uma saída que eu uso muito é fazer retargeting de mídia. E por que eu faço retargeting de mídia em produto? Porque eu falo o seguinte, esse cara já passou a intencionalidade de compra. Eu já sei que ele quer o produto. Ah, entendi. Então, se eu sei que ele quer o produto, o que eu faço? Eu só vou raquetar ele pra dentro de novo da quadra. Ele tava saindo, eu falei, volta aqui. Que era um pouco da o proposta de valor do Outbrain lá. Perfeito. É o único jeito que eu consigo resolver a equação dentro da companhia de falar assim, opa, como é que eu resolvo o problema da intencionalidade? Custo baixo. E se ele tiver zero intencionalidade? Traz o cara que já tinha. E aí eu acho que assim, tecnologia de mídia pode nos ajudar a resolver esse problema. E é por aí que eu vou. Retargeting, por exemplo, é uma solução muito boa. A gente usa e vende bem, performa muito bem, traciona muito bem. Mas, de novo, tem a ver com o mesmo jogo que o Google joga. É o cara que já tem intencionalidade direta. Outra coisa que eu ia te falar, puta aula aqui de mídia avançada, eu tomar uma hora aqui também, mas eu não posso deixar de te perguntar sobre outras etapas da jornada além da mídia, né? Porque uma coisa que eu vejo tem toda essa oportunidade aqui na mesa que a galera vê pouco, mas tem uma segunda que é a jornada ser uma merda mesmo, né? Que a empresa opera uma jornada ruim, ineficiente, ou tem mesmo tá falando com essa cliente aí dos colchões e ela tem 2 pessoas que operam atendimento e recuperação de carrinho e, tipo, sei lá, ela vende 100 e poucos mil reais por pessoa. Eu falei, cara, eu acho que uma das maiores oportunidades tua não é nem comprar mais mídia, não que eu não acho que seja, mas também, quem sabe tu faz uma melhoria no teu time de inside sales, nas jornadas, plataforma, oferta. Falei, faz promoção de travesseiro para fazer CAC e vender colchão depois. Como que vocês atuam nessas outras etapas da jornada que também mudam totalmente a performance, né? Porque no fim das contas, mídia é comprar inventário, né? Vai ter essas variações todas, mas tu vai comprar 1.000 impressões por R$1 ou por R$100. Exato. E o que vai fazer muita diferença é tu converter 1% ou 10% dessas 1.000 impressões. Perfeito, né? Excelente ponto. E quanto dinheiro tu tira delas. A Hack é uma empresa que faz venda. E assim, eu falo que venda não tem paixão. A gente ficou viciado em achar que venda pela internet é o único jeito de vender. De venda pela internet não é o único jeito de vender. Nem todos os produtos vendem pela internet. E tem muito produto que você vai ter que empurrar no telefone porque precisa de jornada de confiança, precisa de consideração e outras coisas. Então, eu tenho um call center. E assim, por que eu tenho um call center? Porque tem coisa que não vende. E aí, quando a gente precisa, de novo, meu negócio é vender. Se a gente achar que a gente precisa atuar mais na jornada, a gente vai atuar na jornada. E acho que você tocou num ponto muito importante. De novo, playbook é muito bom, mas o playbook não nos ajuda a uma coisa muito importante. E que, de novo, é a tônica do que eu aprendi fazendo consultoria. O que ninguém tá olhando? Aonde estão os nossos vícios que a gente esquece de olhar pro lado e falar assim... Tem uma coisa aqui que eu não tô olhando. Eu escuto muito de grandes empresas que se não vende pela internet, não vende. Muito. Todo mundo ficou viciado nisso, tá? Não, a esteira tem que ser 100% digital, autocontratação, autosserviço. Também concordo, mas tem coisa que não adianta, tá? Porque o cliente ainda não tá maduro na jornada de compra. Ele ainda não conhece o produto, ele ainda não sabe. Imagina como é que você faz jornada 100% digital de um produto que não existe. Se eu inventar um produto agora, tem que te explicar o produto, você vai ter que descobrir que ele existe, você vai ter que entender qual é a dinâmica, como é que ele funciona. Você não vai contratar esse negócio. Então, assim, ou às vezes tu contrata, mas quantos % do público impactado contrata versus quanto custa impactar? Exato, o CAC não fecha. Então, assim, de novo, a gente tem que ser apaixonado por vender, a gente não tem que ser apaixonado pelo método de vender ABCDF. Eu não sou exatamente a pessoa que acredita muito nos métodos perfeitos. Acho que o nosso negócio o nosso negócio de marketing é um negócio de testar, acertar e olhar muito número e ter muita clareza métrica. A minha questão é que eu não fico tendo clareza métrica num pedaço. Eu acho que a gente tem que ter clareza métrica no processo da venda e não no processo da mídia. Né? E aí, olhando o processo da venda, às vezes você descobre que você tem que fazer telefone mesmo. Às vezes você descobre que você vai ter que botar um cara na rua, vai ter que fazer pastinha, seja lá o que for. Acho que a gente tem que ter entrar vergonha. com ativos digitais mesmo para fazer essa jornada ter menos fricção. Exato. Por exemplo, aquele primeiro case que tu trouxe do Banco do Brasil passava por mudanças no aplicativo. Exato. E coisas off também, que era a gente caminhando com um papel impresso pro lado
pra um lado pro outro. Exato, você sabe que assim, o Banco do Brasil durante anos, hoje eu não sei, faz tempo que eu não tenho mais conta no banco, mas o app do Banco do Brasil durante muito tempo, por conta do sucesso do produto de financiamento de veículo, você entrava no aplicativo do banco, o primeiro produto depois do botão de logar era financiamento de veículo antes da zona logada, tá? Olha aí. Por quê? Porque o cara viu assim, pô, esse negócio é bom, deixa eu colocar logo na cara do usuário. E por que eu falo isso? Porque acho que assim, dentro desse processo de vendas, a gente precisa ter uma clareza muito importante. A gente lê os números baseado em premissas que não necessariamente são verdadeiras. E como eu falo, muito do meu trabalho é ter olhar para o que ninguém tá olhando. A gente lê os números e fala assim, não, o erro tá aqui, o erro tá aqui, o erro tá aqui, mas a gente lê isso achando que o erro tá baseado em eu ter que montar um processo 100% digital, eu ter que montar um processo que opera do jeito que eu estruturei. E o que eu mais aprendo no meio do caminho fazendo esteira de venda é que eu erro muito mais do que eu acerto. É meio que a galera quer empurrar a jornada ideal na cabeça dela, não a jornada ideal pro cliente, né? Exato. E aí acho que entra Mas um pouco a mesma na coisa do problema. Eu ia falar isso agora. Você não tá apaixonado pelo problema. É. Sabe? Assim, Verdade. como é que é estar apaixonado pelo problema? Eu quero resolver o problema. Se resolver o problema significa botar um Pikachu na rua virando uma placa, isso pode ser um jeito de resolver. Só que eu vou testar esse negócio, entendeu? E não vou testar dizendo assim, não, se não for... Eu já tive casos de clientes que eu fui apresentar a solução pro cliente, ele olhou pra mim e falou assim, não, mas pô, isso aí não é ultra segmentação baseada no não sei o quê. Eu falei, cara, isso não funciona, desculpa. No teu caso não vai dar certo. Não tô dizendo que ultra segmentação não funciona, no teu caso não vai. E aí, por que eu acho que isso é importante? Porque, de novo, a gente tem que se despir um pouco desses nossos playbooks. A gente passou anos sendo impactado mentalmente por histórias de sucesso que não necessariamente são as nossas. E descobrir a nossa é muito mais importante. Descobrir a tua jornada é muito mais importante. E assim... No final, se apaixona pelo problema, e o problema é vender. Como você vai vender, não importa, sabe? Muito legal isso, muito legal isso. Isso é muito importante, viu? A gente é impactado pelas outras histórias e não descobriu a nossa, né? É não sempre assim, o que o outro alguém cara fez tá bonito. fazendo. Isso, alguém fez bonito, alguém fez diferente, alguém fez um negócio 100% digital. Legal, talvez pra mim não funcione. É naturalmente um bom ponto de início, né? Um bom Exato. starting point ali, mas você tem que não só confiar que você vai fazer a mesma coisa e vai dar certo, né? Tem que A nossa testar o história é isso. A gente tava falando no almoço que, tipo, o nosso negócio é completamente diferente de todos os modelos que tem. E isso, por um lado, parece esquisito, mas por outro lado, parece só uma nova Exato. história, né? Exatamente. Se alguém me falasse, eu acho que eu já falei isso pra você, inclusive. Se Que alguém não é virasse bem pra uma- mim e falasse assim, não, eu vou fazer uma franquia de marketing. Eu vou falar, amigão, você vai quebrar porque isso não vai dar certo de jeito nenhum. Sim, Entendeu? justo. Porque é isso, no playbook não faz As sentido. histórias que tu conhece, tu não consegue conectar. Exato, porque É, no no playbook não faz playbook não faz sentido. sentido. E aí, o que vocês fizeram? Vocês foram lá e provaram que tava errado, entendeu? E assim, o que é provar que tá errado? É provar que não necessariamente o playbook serve pra todo mundo, sabe? E quando eu falo assim, leave the roads, take the trails, é um pouco isso, assim, cara, pega a trilha. Provavelmente vai dar errado. 70% do que eu testo no meu dia dá errado, tá? Meu trabalho é muito mais dar errado que dar certo. Esse é Só o que trabalho o ponto... de todo cientista, né? Exato. Se for esse é o olhar o ponto. nosso caso, né, a estrada tradicional, ela talvez não levava pro tamanho que a gente conseguiu na Sem trilha. dúvida. A gente sem foi dúvida. muito mais alto no cume Sem do dúvida. que a gente iria na estrada. Sem né? dúvida. E assim, as premissas de um bom negócio, elas continuam sendo as mesmas. Ousadia, paixão pelo problema, capacidade de resolução baseada em alguma coisa que não é necessariamente copiando o outro. Copiar o outro é legal, tem muita coisa que o outro faz que é relevante. A gente tá olhando o mercado todo dia, o tempo todo, para encontrar essas soluções. Mas a minha questão é sempre essa, assim, o que aquele cara olhou que ninguém tava olhando, sabe? O que esse cara, ele tava prestando atenção numa coisa que ninguém tava olhando. E ele foi lá e acertou, e ele foi lá e fez. Então assim, acho que isso é matador. E no fim do normalmente o dia, cara tá olhando copiar- pro problema e não pra solução, né? É. Exato. E pra porque no solução fim do do- amiguinho, ele tá olhando pra problema do cliente. Exato. No fim do dia, o cara vai copiar a gente, por exemplo, vai tentar fazer, que nem tem uns aí que tentam fazer a franquia de marketing, a mesma coisa, a mesma oferta, o mesmo nome, mesmo... Tudo igual. Na prática, o que o cara tá fazendo é trilhando a mesma trilha que a gente trilhou, Exato. que vai virar uma estrada que talvez não vai mais ser a solução ideal pra ele, porque E já que foi ele já trilhado. perdeu, esse é o ponto, ele já perdeu a novidade. Aquela trilha talvez ela já não vá levar mais pro mesmo lugar, entendeu? E assim, Sim. isso eu acho que é muito importante, porque Muito quando eu olho pra esse negócio, eu sempre falo assim, Ou ele tá tentando comprar uma estrada que a gente pavimentou, só que ela já tá precificada, né? A gente já tá extraiu o precificado. valor. É, Você ele já já- tirou ele todo o já- valor do meio do caminho, não tem Eu mais tô nada. revendendo pro cara, entendeu? É Ele já isso. não tem mais margem. É isso. Aí ele entra num jogo que assim, ele entra num jogo que pra mim talvez tenha um grande problema nessa história, que assim,
Quando a gente olha para esses negócios digitais, a gente percebe muito isso, assim. Teve boom de negócio digital em 2021, todo mundo foi lá, tentou fazer uma coisa meio parecida, tentou copiar, tentou pegar a terceira, quarta, quinta derivada da mesma jornada. Olha o resultado. Já passaram 3 anos, né? Assim, todo mundo tá empinando para baixo, todo mundo tá começando a cair. Por quê? Porque não tem diferencial na oferta. E assim, o que eu acho que a V4 sacou? Assim, vocês entenderam uma coisa importante. Todo mundo tem problema de marketing. Todo mundo venda, precisa né? vender no final do dia, caramba. Então, assim, pros grandes clientes, como é muito da minha vida, eu venho acostumado com esses caras, ter esse debate é muito fácil. Não é o caso de vocês. Sim. E vocês conseguiram resolver isso de uma maneira escalável, objetiva e que resolve um problema que o gigante tem, o pequeno tem. Todo mundo na cadeia continua tendo essa característica. Boa. Aí o chefe chegou Lá vem o finalizar. chefe pra finalizar. Ele tava- Finaliza, ele 1h13 tava- depois. agora ele veio só mandar a meti o pergunta Thiago final. Negro hoje aqui. Ele tava se Meti o coçando, Thiago, que né? não ia chamar ele. Já tava aqui, cara. O que tá triste, cara. acontecendo? Eu fiquei com saudade de você, cara. Obrigado, cara. Mentira, Porque hoje, não, tô sabe mentindo. como é que é? A minha vida agora de influencer, né? Já fui hoje conversar com o Sergião dos Foguetes, daqui a pouco saiu. Você Você Louco. falou com o Sergião dos Foguetes Eu falei hoje? com o Sergião dos Foguetes hoje. Então tava Ah, muito ele mais legal do pica, que aqui, mano. poxa. Então, e aí eu tava ocupado aí falando com o Sergião dos Ele Foguetes. veio mas aqui só agora pra tá fazer aqui. um pitch da E stage. aí, meu irmão, alguém fala pra mim aí como é que foi o resumo do episódio, o que vocês já aprenderam aí de interessante? Ah, depois você ouve, cara. Tem 1h13 então pra tá você bom. ouvir. Pra não 1h10. ter spoiler. Faz teu pitch da stage aí. Ó, pra quem não sabe, quem adquirir a Stage através do link aqui embaixo, a gente também tá dando a Stage on Screen, que vai ser a nova era da Stage, né? A gente vai dar a primeira aula num cinema por nossa conta, se você fizer a aquisição aqui do plano anual. Com conteúdo internacional, né? Com conteúdo É uma internacional. stage class nova, É uma stage com- class. O Denner vai estar lá no dia da Stage on Screen, ele nem sabia, ele vai estar lá. É. E... Se ferrou. Se ferrou. Mais trabalho. Mais trabalho pra ele. Mas a gente vai ter o screening lá, vai ser no shopping Cidade Vai ser São uma stage Paulo. Seu Steve class, Jobs, uma cara? referência Stage class internacional no no sim. tema. Palestra do Steve Jobs? Não vai ter palestra do Steve Jobs, cara. Até porque ele tá Vai, morto. internacional. Mas sim, e a gente vai verdade. lançar a próxima Stage Class, que será sobre como construir uma landing page de alta conversão dentro dos 4 pilares, no caso do pilar de aquisição. Muito bom. Top demais. Olha aí. Bom demais. Renato, quem quiser saber mais sobre a Hike, como é que faz? Entra no nosso site, Sai da você não rua vai e conseguir vai pela descobrir nada, porque o nosso site é cheio de mistérios e informações diferentes. Pode dificultar mesmo. É pra dificultar, é o que eu falei. Os né? caras A não gente querem nega vender mesmo, os cliente, caras eu não querem vender, quero tá ligado? cliente, eu não Rai, quero. que é o quê? A gente vende trilha, É foda-se. isso. Equipamento de escalada. de escalada. Balada. Já escutei essa várias vezes, tá? Teve um cara que mandou uma vez no Instagram assim: olha, pessoal, tô querendo comprar um mosquetão. O cara, não. Veja. Não é. Imagina eu trabalhava numa empresa que chamava Exame, o que aparecia de gente lá procurando exame. Exame de sangue. Exames, é verdade. Faz sentido. Cara, quer procurar mais sobre a Hike, procura a gente, que a gente é contador de história, gosta de contar história, então vai ser mais legal conversar do que necessariamente. LinkedIn é o melhor canal pra te achar? LinkedIn, melhor canal pra me achar. Você vai me encontrar por lá, meu nome é diferente, então não vai ter muita Dois. gente. Lembrando também, você que tá nos assistindo aqui, agora você tá vendo aqui o Fernando, que não apareceu no episódio até agora, mas chegou agora Tô pra fazer aqui um só pra pitch. pedir pra você lembrar de curtir esse episódio, deixar 5 estrelas se você estiver no Spotify. Não se esqueça, é muito importante pra gente e ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Hoje ele foi o cara dos pitches mesmo. Muito Tá obrigado. vendo? Vim só pra isso. E bora Adorei então. as perguntas, Fernando, obrigado. Joguei fácil hoje. Bom demais. Qual vai ser o nome do episódio? Então, eu já tenho aqui mídia além do Google e Meta. Boa. Pode ser? Faz sentido? Sou um bom copywriter, né? Então eu já pensei o nome do podcast antes. Show.